Olá, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs que acompanham nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook, Vivendo com Jesus. Bem-vindos, meus amigos, a mais um encontro, aprendendo o Evangelho com Emmanuel. E hoje, o nosso ensinamento, ele é muito importante. Emmanuel, nosso querido irmão, vai nos falar sobre caminhos retos. Vejamos que a metodologia de Emmanuel, ela é muito interessante. Que na vez passada ele nos ensinou, veja no vídeo passado, no encontro passado, o encontro número 20, que Emmanuel nos ensinou. Nos ensinou a importância da prática do bem. E nesse ensinamento de hoje ele vem falar do efeito dessa prática, uma parte do efeito dessa prática, do bem na sociedade. Então vamos lá. Caminhos retos. E ele lhe disse, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. João, versículo 21, capítulo 6. Então ele tirou esse parágrafozinho do Evangelho de João. A vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância das sagradas interesses de Deus. Então vejam que ele nos diz assim, a vida deveria ter mais rigorosa observação, entendimento das leis de Deus. Aí, meus amigos, quais são essas leis? É o que nós estamos aprendendo nesses evangelhos, sobre as leis de Deus, trazidas por Jesus Cristo para nos ensinar. E hoje é uma das leis que nós iremos aprender. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece-se então o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei, e o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. Então vejam que ele está dizendo para nós que quando nós infringimos a lei, não respeitamos a lei, a tendência é que nós venhamos a sofrer mais do que o natural. Compulsoriamente, sofre um pouco agora, um pouco depois, um pouco agora, um pouco depois. Entende? Compulsoriamente. O sofrimento natural é o desafio de cada dia que nós praticamos com base no bem. Mas o sofrimento compulsório é todas aquelas escolhas que nós fazemos, que foram erradas moralmente e que a nossa consciência ela vai acusar. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusando a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fazem cair. Então, assim, Emmanuel é muito legal, porque ele diz para nós o seguinte, alguns companheiros, né, aquele tom de amor, de alegria, de amizade, alguns companheiros tombam pelo caminho do mal, para depois repararem. Infelizmente é o processo. Então, vamos seguindo. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos, exclamou, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco, e em cada novo dia o homem se levanta com a sua rede de interesse. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Ele pergunta. Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Então, a pergunta que ele continua dizendo a nós, explicando a passagem evangélica, quando Jesus diz, lançai a rede para a direita, eles pegaram os seus peixes. O desafio é figurativo com Jesus, naquele momento para nós hoje, mas Emmanuel traz um significado maior, em que ele traz
numa aplicação prática em nossa vida, dizendo: aonde está indo o seu barco? Aonde você está lançando a rede? A sua rede que você lançou está com base na justiça? Essa é a pergunta que ele traz do ensinamento do Mestre. Naquele momento serviriam para aquelas pessoas mais rudes, mas hoje Emmanuel nos traz uma questão mais simplificada, mais bem ajustada para a nossa modernidade. E ele pergunta assim: onde você está lançando o seu barco? Então ele comenta: cada dia é dia da gente ir ao mar, da gente ir à vida, da gente ir viver a nossa vida. Então o mar é a nossa vida e o barco somos nós. E a rede é onde está o meu pensamento, onde está o meu coração, aonde eu estou agindo com a minha rede para que eu possa pescar bons peixes. Quais são as minhas escolhas desse dia a dia, com base no bem, para eu poder pescar o peixe. E que é o peixe? É o ato de fazer o bem, é o resultado de fazer o bem. Ele diz assim: convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Então, Emmanuel simplifica todo o nosso trabalho, dizendo assim: nosso trabalho de hoje. O Cristo ensinou o caminho reto. O Cristo diz: lançai a rede do outro lado. E lançaram então. E nós, onde estamos lançando a nossa rede? O Cristo também nos ensina a nós a lançar a nossa rede. É o que nós estamos aprendendo hoje. Onde nós iremos lançar a nossa rede? Amanhã. Aonde nós iremos direcionar o nosso barco? Amanhã. Independente de qual atividade na sociedade você, eu esteja fazendo, para o nosso trabalho profissional, de nosso dia a dia, para cuidar da nossa família, nossos filhos, nossa mãe, nosso pai, um ente querido doente, ou até mesmo aquele inimigo que nós estamos pensando que é difícil da gente conseguir esquecer. É o momento de nós focar. É o momento da gente entender o bem e a gente fazer o bem. É o momento da gente olhar para Jesus e seguir na direção dele. Porque segundo Emmanuel próprio nos diz nesse ensinamento de hoje, que as nossas frustrações compulsórias, elas são originárias das nossas más escolhas no nosso dia a dia. E essas escolhas, elas geralmente tendem a ser algo que vem de dentro de nós mesmos, mas que é necessário que nós transformemos essas escolhas. Por exemplo, você é um pai de família, saiu do trabalho e escolheu entrar num bar, ao passo que a sua esposa, seus filhos estão te esperando no lar. Mas não, a sua escolha foi entrar no bar. E dali só Deus sabe o horário. Ao passo que sua esposa, seus filhos ficaram sofrendo em casa, te esperando, às vezes com raiva, né? Aumentando o ódio. E Deus ilumina que ela esteja Jesus no coração para ela tolerar essa escolha. Então foi uma má escolha, uma mal escolha. Por outro lado também, podemos ter a mulher, né? Saindo do lar, ao invés de buscar o filho na escola, atravessar o caminho, terceirizar para outras pessoas, né? Porque hoje a sociedade está moderna, não é mesmo? Pode ser tanto o homem como pode ser a mulher. Então assim, o que o Emmanuel nos traz nesse ensinamento de hoje? Para que nós possamos tomar cuidado aonde estamos lançando o nosso barco no mar da vida, que é o nosso dia a dia, e aonde nós estamos colocando a nossa rede. Porque o efeito, depois da gente pescar, tirar a rede do mar, é o nosso sofrimento. Então nós podemos aumentar o nosso sofrimento ou diminuir o nosso sofrimento, ou reduzir nosso sofrimento. E mais tarde, quando nós retornarmos ao plano espiritual,
nós encontrarmos nossos irmãos queridos com base no bem, nosso tio, nossa avó, nosso filho, nosso irmão, nosso amigo, que também foi uma pessoa boa, nas colônias espirituais que há em cada cidade. Raul Teixeira, nosso querido amigo, nos diz em algum de seus vídeos, mas em um específico no canal FEP, assista lá no canal FEP, Federação Espírita do Paraná no YouTube. Raul Teixeira diz assim: cada cidade, cada estado, cada país há uma colônia espiritual. E essas colônias espirituais são núcleos formados que juntos formam a grande família, que é a família universal do mundo. Então, um abraço para vocês e até a próxima.